Salmo de número 12. Nós vamos ler esse salmo para dar continuidade ao culto nessa manhã. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim as Escrituras: Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e o coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te damos graças por este momento em que estamos aqui para cantar ao Senhor, ouvir sua palavra. Oramos para que o Senhor possa conduzir nossas vidas. Nós viemos aqui, Deus amado, unicamente para glorificar o Senhor. Te agradecemos por nos conduzir a este lugar. Pedimos a Ti, Deus amado, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude, para que possamos sempre glorificar o Senhor. Ó Deus, que o nosso coração sempre deseje, ó Deus, exaltar ao Senhor, cultuar a Ti, estar reunidos, ó Deus, com os irmãos e desfrutar, Deus amado, da sua comunhão. Cuida, Deus, das nossas vidas e guia-nos nessa manhã, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus irmãos, poder louvar ao Senhor com esses cânticos, com esses hinos do qual nós somos sempre lembrados de verdades tão importantes para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Nesse momento nós vamos a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos perdoe os pecados, que tenha misericórdia das nossas vidas. Peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Miqueias, no capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vou chamar o presbítero Jorge aqui, vai nos pregar a palavra de Deus a nós nessa manhã. Vamos orar pelo nosso irmão, que é o Senhor que conduza, direcione. Nosso Deus, obrigado pela vida do Jorge. Também estendemos, ó Deus, a nossa oração aqui a Sheila, a Raíssa. Te agradecemos pela família dele, por esses irmãos que estão em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, por suas vidas e rogamos que o Senhor continue trabalhando os seus corações, conduzindo, ó Deus, em todas as coisas, que o Senhor dê a eles sabedoria, Deus, nas mais diversas atividades que eles têm, nos desafios, ó Deus, durante a semana, nos problemas, nas situações, ó Deus, que os cercam. Cuida deles, ó Deus, dá a eles as providências necessárias, em nome de Jesus Cristo. Oramos pela vida do Jorge, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o use com seu poder e com a sua glória. Deus, que a sua palavra, Deus, possa vir de encontro aos nossos corações e que possamos ouvir sua palavra, Deus. A nossa atenção esteja voltada para esse momento, é a sua santa palavra, é a palavra do Senhor, ó Deus, que criou todas as coisas. Nós fomos criados, ó Deus, pelas suas mãos. Deus amado, que possamos então ouvir o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Deus, que o meditar do Jorge, que as palavras dos seus lábios glorifiquem o Senhor e que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos, ó Deus, as maravilhas da sua lei. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do Êxodo, no capítulo 7, a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 7, a partir do verso 1.
Nós não vamos ficar só no Êxodo 7, e eu vou dizer o motivo em breve aqui para vocês. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler até o 5. Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás o que eu te ordenar, e Arão teu irmão será teu porta-voz junto ao Faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O Faraó não os ouvirá, eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair do seu domínio os filhos de Israel. Agora vamos ler o 9, versículo 16. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. O título dessa mensagem é Quando Deus Endurece um Coração. A ideia central desse texto, de tudo o que fala sobre o endurecimento do coração de Faraó, é que Deus endurece o coração obstinado para revelar sua glória, manifestar seu juízo e cumprir seu propósito redentor. Então Deus ele endurece o coração obstinado para revelar sua glória, manifestar seu juízo e cumprir seu propósito redentor. Qual que é o objetivo de tudo isso que nós vamos ouvir aqui? É que responder à voz de Deus com humildade e arrependimento. Reconhecer que resistir de forma persistente à palavra de Deus conduz a um endurecimento que leva ao juízo. Vamos pensar agora na nossa vida prática. Todos nós já ignoramos um alerta. Às vezes adiamos a ida ao médico, uma conversa que postergamos, um pecado que nós racionalizamos. Mas o que acontece quando ignoramos repetidamente a voz de Deus? O faraó, ele ouviu 10 vezes. Ele viu sinais sobrenaturais. Ele experimentou o poder de Yahvé. Mas a Bíblia vai dizer que o coração dele se tornou cada vez mais duro. E esse texto aqui, quando fala sobre o coração de Faraó, ele tem uma tensão. Como que Deus pode endurecer o coração de alguém e essa pessoa ainda ser responsável pelo seu pecado? É uma tensão que existe na Bíblia. Se Deus é soberano, onde entra a responsabilidade humana? Então, é algo assim que é muito debatido na teologia, né? E alguns vão até ser levados a interpretar de que essas coisas, elas não podem existir mutuamente. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se Faraó é culpado, como que Deus pôde dizer, né? Eu endurecerei. Só que uma coisa a gente precisa entender com relação à Bíblia. O texto bíblico, ele não foi escrito para satisfazer as nossas especulações filosóficas. O que pode ser traduzido por especulação filosófica, né? Uma busca intelectual especulativa, né? Questões complexas, profundas. Muitas vezes elas não têm uma aplicação prática imediata. Então, o texto não foi escrito para fornecer respostas fáceis a questões teológicas complexas. Por isso que houve e há ainda muito debate sobre isso.
como, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas o texto foi escrito, nós lemos aí, vamos voltar lá no versículo 5 do capítulo 7. Por que o texto foi escrito? Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender a minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Precisamos entender, assim, minimamente, qual que é o propósito da Escritura. O Êxodo, ele conversa muito com o Gênesis. Aquele povo estava mergulhado numa cosmovisão de muitos deuses. As pragas, elas vão mostrando cada deus que vai sendo ali desmascarado a um deus falso. E aquele povo da aliança precisa conhecer quem é o seu Deus, da mesma forma que hoje nós precisamos conhecer quem é Deus, revelado nas páginas das Escrituras. Então, além de... O Êxodo é fantástico, né? Aliás, toda a Bíblia, quando a gente se senta, a gente deixa ali de ter um conhecimento superficial e passa a ter um conhecimento profundo. Toda a Bíblia é muito interessante de se conhecer. Mas o Êxodo, ele vai revelar, ele revelou o nome de Deus, o nome da aliança. Deus se revela aqui a Moisés e ao povo da aliança. Também Deus, outro tema aqui que eu não vou nem arranhar, nem passar aqui, mas só vou citar, é sobre a presença desse Deus no meio do seu povo. Um Deus que habita no meio do seu povo. Então Deus aqui ele vai desmascarar toda a visão de mundo da maior potência da época, que é o Egito. Então tudo aquilo que eles acreditavam vai cair por terra. Mas a gente vai meditar hoje nessa questão do endurecimento. Olha que interessante. Para a gente não colocar Deus no tribunal, né? E essa tensão vai existir. Mas Deus não é culpado de alguém pecar. Não podemos usar esse argumento. Então, o capítulo 7, a gente começa a falar sobre as pragas. E esse texto que a gente leu, de 1 a 5, ele está antes da primeira praga. Ou seja, a gente vai ver algo interessante aqui, depois com a questão das palavras, né? Nos primeiros episódios, conforme a gente lê aqui, por exemplo, se a gente pegar o 8:15 ou 8:32, o 8:15 vai dizer assim: apesar de tudo isso, já estava na segunda praga. Assim que Faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão. Se a gente seguir um pouquinho adiante no 8, só que no 32, contudo, mais uma vez, aí já estava na quarta praga, né? Faraó não cumpriu a palavra empenhada, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Um estudioso da palavra, ele vai dizer que existe 3 palavras no hebraico para falar de dureza de coração, e elas vão aparecendo nos textos conforme vai progredindo a história, né? Uma delas é a palavra que significa ser forte ou tornar-se ou fortalecer-se. A segunda, ela significa ser pesado. E a terceira, ser duro ou ser difícil. Então, a gente percebe que no início, conforme vai progredindo as pragas, a gente percebe que Faraó endureceu o seu próprio coração. Não foi isso que a gente leu? No 15, no 32? Faraó endureceu o seu próprio coração. 8:15 e 8:32. Ele viu o alívio da praga, voltou atrás, o seu coração voltou a ficar endurecido por ele mesmo. Ele negociou com Deus, mas não se submeteu. Então, um dos verbos aqui que eu citei das palavras, das 3 palavras que falam, 2 delas indicam uma insensibilidade moral deliberada. Ele fez isso porque ele quis endurecer o próprio coração, ele não deu ouvidos à palavra de Deus.
e o seu coração foi se tornando cada vez mais duro. Então, a gente tem essas condições aqui. O pecado repetido, ele vai tornando o coração cada vez mais duro. Um termo que é usado pelos estudiosos da palavra de Deus, ele vai embotando a consciência. O que é isso? A pessoa vai se tornando cada vez menos sensível às questões morais, como se estivesse anestesiando sua consciência. Então, é isso que foi acontecendo com Faraó. Ele cada vez mais insensível. Se a gente fosse um pouquinho atrás no texto, a gente veria que ele mandou matar, ele ordenou um genocídio infantil, matar os meninos, ele escravizava o povo, aquele povo que chegou um momento que eles clamaram a Deus porque não tinham nem palha para fazer tijolos. Só para a gente entender um pouquinho o caráter do Faraó e não ficar sensibilizado com a situação dele e colocar Deus num tribunal. Então é isso que foi acontecendo. Então a gente não pode deixar de passar que o coração se torna duro quando insistimos em manter o controle. Em 9:12, esse endurecimento ele vai ser confirmado. 9:12 vai dizer assim: contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé já tinha previsto, né? Já tinha avisado Moisés. Então, depois de repetidas recusas, até a sexta praga, então ele teve pelo menos 6 oportunidades, vendo a ação de Deus, ele teve pelo menos 6 oportunidades de se arrepender. Então aqui o verbo, ele é o fortalecer. Deus fortalece aquilo que Faraó já tinha escolhido. E aqui vai uma reflexão importante. Eu cito isso direto ali na congregação. Há pessoas que elas interpretam uma certa prosperidade na vida como se Deus estivesse abençoando. Mas elas interpretam uma prosperidade vivendo de maneira rebelde contra Deus. Claramente rebelde contra os princípios de Deus. Eu já ouvi pelo menos uma pessoa muito próxima a mim falando, vivendo um relacionamento totalmente errado, contrário à palavra de Deus. Dizendo assim, mas Deus tem me abençoado bastante. Como se ela ligasse assim, olha, se eu tivesse fazendo alguma coisa de mal contra Deus, ele teria parado isso daí, ele não teria me abençoado, ele me deixaria na miséria. Mas não é isso que Romanos 1 vai dizer. O que Romanos 1 vai dizer? Que Deus entrega o ser humano às consequências da sua rebelião. Você quer pecar? Peque à vontade. As pessoas, às vezes, elas criticam muito a igreja, principalmente quando elas saem magoadas da igreja. Mas a igreja é uma cerca de proteção. Ela colocou nós para protegermos uns aos outros. A situação mais triste na igreja é quando alguém, ela pode ser muito educada ou pode ser rebelde, no sentido extremo de ser mal educado, tanto educado quanto mal educado, mas o princípio é o mesmo. Eu vou pedir desligamento da igreja. O que ela está querendo dizer? Eu quero cometer os meus pecados sem ninguém meter o dedo, sem ninguém ficar me cercando, sem ninguém ficar ali como se fosse um guarda da minha vida. Então, o episódio de Faraó, ele mostra isso e é confirmado por Romanos capítulo 1. Deus entrega as consequências da própria rebelião. Bryan Chapell, ele vai dizer que a tendência humana é resistir à autoridade de Deus e entronizar-se no lugar de Deus. Faraó não é um caso isolado, é um espelho dessa humanidade caída. E aí que entra algo interessante, que se a gente passar por cima desse endurecimento, a gente culpa a Deus, e aí que a gente precisa estar na igreja e também fazer as disciplinas espirituais, uma delas é a leitura da Bíblia diária, porque a gente vai entender para que serve esse endurecimento de Faraó.
Versículo 16 do capítulo 9, que a gente leu lá no início. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei, para fazer-te ver o meu poder, para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. O endurecimento não é capricho de Deus, é revelação. Há um conflito entre tronos. O Deus rei do Egito, que era considerado ali mais que um ser humano, versus o Senhor da história. E aqui que Deus expõe a falsa divindade de Faraó. Faraó, claramente, ele quebrava o primeiro mandamento. O primeiro mandamento foi dado após isso. Mas, curiosamente, no mesmo livro do Êxodo, não terás outros deuses diante de mim. E a glória de Deus vai brilhar em duas coisas. Às vezes a gente só olha para a glória de Deus brilhando na libertação. Mas toda vez que há libertação, há juízo também. Então, olha, é um padrão que ocorre na Bíblia. A gente poderia parar aqui? Poderia, mas estaria incompleto. Porque a Bíblia toda, das palavras do próprio Mestre Jesus, aponta para ele, é cumprimento. Ele diz para os discípulos em Emaús, não diz que as Escrituras falam sobre ele. Como que esse texto aponta para Cristo? Faraó é um anti-rei endurecido, egoísta. Jesus é o rei obediente. Quando a gente olha o evangelho de Lucas, que está sendo pregado aqui, a gente vê um reino de ponta cabeça. Porque o rei nasceu na manjedoura, sem glórias ali, né, aparente. Quando a gente... Quem estava no trono era César, o imperador romano. Estava Herodes, também um assassino. Faraó, em algum momento, que Moisés chega diante dele, ele vai dizer, quem é o Senhor? Fazendo contraste com Cristo. O que Cristo fala no Getsêmani? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. No Êxodo, o endurecimento levou ao juízo. No Evangelho, existe um endurecimento dos líderes judeus. Existe lá os fariseus, os religiosos, eles endurecem o coração. Mas esse endurecimento do coração humano contra Cristo levou Cristo à cruz. E aí também houve a redenção. Agora eu quero ler um texto com vocês, em Atos capítulo 2, versículo 23, para a gente falar um pouco daquilo que eu comecei trazendo como tensão lá no início. Atos capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz lá. E este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, ou seja, a soberania de Deus. Mas vós, com cooperação de homens perversos, assassinaram pregando-o numa cruz. A Bíblia não desfaz atenção. As coisas existem, elas coexistem ali, sem uma contradizer a outra. Deus é soberano, homens são responsáveis. Ainda que o coração de Faraó endurecido foi usado para a glória de Deus, ele endureceu primeiro. O maior ato de maldade humana se tornou o maior ato de salvação, porque assassinaram aquele que era justo. E Cristo sofreu o juízo que corações endurecidos merecem, porque já havia uma promessa. Ezequiel 36, 26. Acredito que todos nós já ouvimos bastante, já conhecemos esse texto, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra, não existe pedra soft, pedra dura, e vos abençoarei com um coração de carne. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando de emoções, ela não está falando do órgão que bombeia sangue para o corpo, ela está falando da sua mente,
da sua vontade, dos seus desejos, das suas paixões, das paixões dos seres humanos. Este livro do Êxodo que nós começamos nele, ele aponta para um êxodo maior. Não apenas a libertação da escravidão política, mas da escravidão do pecado. O coração do faraó, ele estava endurecido pelo pecado, porque ele se achava um Deus. Vamos seguir aqui para algumas aplicações a nível individual. Você tem que se perguntar, onde você está resistindo à voz de Deus? Deus fala claramente. Sabe o que mais me doía assim que eu comecei a conhecer a palavra de Deus? Quando ela falava assim, ore pelos seus inimigos. Me doía. Não retribua o mal com o mal, porque o meu instinto de justiça própria, de vingança, é grande. Há algum pecado que você continua racionalizando, justificando, né? Criando inúmeras conjunturas ali para justificar ele? A culpa é dos meus pais, a culpa é da igreja, a culpa é do meio que eu vivo. Você tem confundido paciência divina com aprovação? As pessoas confundem paciência divina com aprovação. Foi o exemplo que eu citei. Deus está aprovando isso, está dando tudo certo. Esse tudo certo é que Ele não está me castigando. A coisa se repete na Bíblia. O povo queria um rei, queria muito um rei. Deus mostrou todas as condições. Samuel falou ao povo. O que eles falaram? Queremos um rei. Toma seu rei. Pega seu rei, fica com esse rei. Uma verdade bíblica com relação a Faraó, que não podemos deixar passar batido. O endurecimento do coração raramente é instantâneo. Ele é progressivo. Ele demora um pouco. Hoje é o dia de responder a Deus. Hoje é o dia de parar de resistir. Aplicação a nível comunitário. As igrejas também podem endurecer o coração, quando preferem ter poder do que servir. Quando trocam o arrependimento por boa reputação. Existe uma denúncia lá nos Estados Unidos, não é tão nova assim, mas que líderes encobriam pecados de outros líderes grandes. Pecados terríveis, inclusive pedofilia, adultérios. Então não podemos trocar arrependimento por boa reputação. Quando as igrejas resistem à correção bíblica, elas estão também endurecendo o coração. A palavra de Deus é muito clara. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O culto, ele deve ser lugar de corações amolecidos, não de uma resistência educada. Hoje a polidez, ainda que falsa, nessa resistência educada, refinada, ela se tornou um padrão. Mas aqui é lugar de corações amolecidos, quebrados, contritos, por isso que é colocado esse momento no culto. A igreja também, o cristão a nível individual, ele também é enviado ao mundo. O mundo vai estar de olho em nós. E tem uma aplicação missional. O mundo moderno, ele celebra a autonomia. Meu coração, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Mas Êxodo confronta a cultura do ego soberano. Nossa missão é proclamar que há um rei maior, que somos súditos desse rei. E a sua graça ainda transforma corações de pedra. Irmãos, é fácil às vezes identificar um coração rebelde, porque a gente tem ele bem caracterizado na nossa mente.
Talvez uma pessoa que vire as costas, bata a porta, um filho que faça isso, um adulto que pisa duro. É fácil, às vezes, identificar. O perigo é aquele silencioso, que também é um coração duro. Um exemplo bíblico disso, para ninguém se isentar aqui, é a parábola do pai e os dois filhos, que a gente conhece como parábola do filho pródigo. Mas ela não tem um personagem ali, né, só, que é um filho pródigo. Ela tem um pai pródigo e dois filhos rebeldes. Porque o primeiro, ele desrespeita o pai ali claramente, só que a gente não consegue ler o segundo. A gente só lê metade da parábola, porque a segunda parte é aquele pai chamando o filho mais velho para o banquete e ele se recusando a ouvir a voz do pai. Por que ele tem ali a autojustificação, dizendo, eu sempre fiz o certo e o Senhor nunca matou um cordeiro para celebrar a minha justiça própria. Agora esse o Senhor mata um cordeiro. E a história termina, tem um final assim abrupto, né? Que para deixar a gente pensando, aquele filho, o que aparentemente, moralmente era o correto, ele fica fora do banquete. Existem dois modos de resistir à palavra de Deus. Com religião, como diria Tim Keller, né? Religiosamente e também de uma maneira extravagante, né? Que não tem nada a ver com a religião. Então existe aqueles que se humilham e aqueles que resistem. Tony Mérida, ele vai usar algo parecido com isso que eu vou dizer. É um pastor, ele vai dizer que a mesma chuva que amolece a terra é que endurece o barro. O faraó viu milagres e endureceu. O ladrão na cruz viu o crucificado e creu. E aí a gente pode chegar à conclusão de que Deus fala hoje, não brinque com a graça, não teste os limites da paciência divina. Cristo morreu para libertar escravos, inclusive escravos da própria dureza. Estamos ouvindo a palavra de Deus hoje. Não endureça o seu coração, arrependa-se, curve-se, confie no Rei que não endurece para destruir, mas que fere para redimir pela sua palavra gloriosa. Vamos orar? Ó Deus, quando eu olho para a minha vida, Senhor, eu vejo tanta dureza do meu coração, ó Deus, tantas vezes, ó Deus, em que endureci o meu coração e posso te agradecer pela tua paciência, Senhor. Pode ser que eu esteja falando aqui e meus irmãos se encontram na mesma condição da minha, ó Deus. Por isso clamamos a tua misericórdia, ó Deus. Se o milagre do novo nascimento foi operado em nossa vida, Senhor, que o nosso coração seja como o do Senhor, ó Deus. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a sofrer injustiça, um coração disposto a dar outra face quando necessário, Senhor. Tende misericórdia, Deus. Vivemos numa época, Senhor, em que todos estão, de alguma maneira, endurecidos, seja raivosos, seja odiosos, ou seja indiferentes, Senhor. Misericórdia, Deus. Que esse endurecimento não tome conta, Deus, da nossa vida individual, nem conta da nossa comunidade de fé, Senhor. Misericórdia, nosso Deus. Faraó morreu no alto do seu orgulho, Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Amoleça o nosso coração endurecido, Senhor, e que a gente não fica persistindo em pecados, resistindo à tua voz, vez após vez, ó Deus. Que seja um marco na nossa vida para que tenhamos esse momento de confissão diante do Senhor. Nada podemos esconder, ó Deus. O Senhor conhece.
A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações, ó Deus, nada fica despercebido, Senhor. Então nos livra, Senhor, dessa insensatez, ó Deus, do coração endurecido, de ocultar pecados, porque na verdade o Senhor sabe. Nos dê a sabedoria de discernir, Senhor, o nosso coração, ó Deus, através da tua palavra, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoar você e sua família e tenhamos aí um domingo abençoado por Deus e, se Ele nos permitir, cultuaremos o Senhor no finalzinho da tarde e início de noite. Deus os abençoe.